Eu vou agora direto para a central de polícia, porque quem vai trazer todas as novidades dessa história pra gente é ele, meu querido João Tiago. João, seja bem-vindo. Quais são as novidades que você tem? Boa noite. Paulo, boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. As últimas notícias que nós temos sobre esse caso é que o casal que teria sido responsável por deixar esse feto dentro dessa lixeira na cidade de Cabedelo, ali no bairro de Intermares, já está aqui na central de polícia desde o início da tarde de hoje, por volta das 3 horas da tarde. Eles chegaram aqui, foram trazidos pela polícia militar. Esse crime teria acontecido, essa situação, na verdade, teria acontecido desde ontem, quando a jovem teria entrado em trabalho de parto, de acordo com informações. Ela e o namorado são dois estudantes de medicina, ele com 22 anos de idade, ela com 21 anos de idade. E eles são de cidades fora aqui da Paraíba, né? Ele, no caso, é de Cajazeiras, fora da Paraíba não, fora de João Pessoa. Ele é de do interior do estado e ela é de Serra Talhada, interior do estado de Pernambuco. E as famílias distantes, sozinhos estudando aqui, ela com 21 anos de idade, acabaram acontecendo toda esta situação. A Polícia Militar os localizou hoje, no início da tarde. Nós conversamos com o Tenente Pedroso, que foi responsável pela detenção dos dois. Vejam aí. Depois que a gente tomou conhecimento do fato hoje pela manhã sobre o cadáver lá no lixo, a minha pessoa, juntamente com o Cabo Fonseca, fizemos diligência para tentar localizar quem foi que colocou lá esse bebê no lixo, né? E a partir de então, com o apoio da população e circuito de câmeras, a gente conseguiu identificar aonde eles residiam. E aí a gente manteve contato com os dois e conduzimos os mesmos aqui para a central de flagrantes. Segundo ela alega que foi um aborto espontâneo. Que ela disse, né, que tinha 17 semanas aproximadamente, que estava sentindo dores ontem e realizou esse aborto espontâneo. Mas aí tem que aguardar agora o laudo da perícia, né, do Instituto de Polícia Científica, para constatar se realmente foi esse o caso e quantos meses realmente tinha essa criança. Eles alegaram que essa gravidez não era de conhecimento de seus familiares. E a princípio, esse desespero, toda essa situação, os dois ainda estão cursando faculdade. E aí, para eles, né, acabava sendo mais cômodo essa situação lamentável que aconteceu. Os dois fazem faculdade particular de medicina. E utilizaram, inclusive, os conhecimentos adquiridos no campo acadêmico para lidar com essa situação do parto. Olha, falando com o advogado do casal, o doutor Rafael Garziera, ele explicou que o casal está colaborando com a polícia, está se colocando à disposição para todos os esclarecimentos com relação a este fato. Tanto nós, da defesa, mas também como delegados, agentes de polícia, todo mundo está tomando conhecimento ainda dos elementos, entendendo o que aconteceu, ainda vai haver uma perícia, ainda está tendo uma análise de objetos que foram colhidos. Então, assim, a gente ainda não tem, seria leviano, na verdade, eu ainda adiantar aqui versões ou o que aconteceu. Ninguém sabe ainda, isso eu posso dizer. Mas está sendo apurado, está contando com a cooperação total deles dois, está contando também com um relacionamento muito sereno com os próprios policiais e com a delegada que está conduzindo. Então está sendo algo muito tranquilo e que acredito eu que logo mais já vai estar tudo esclarecido. O que nós temos agora são exames de praxe, né? Como exame de corpo de delito, por exemplo, para verificar a integridade física das pessoas que foram detidas e também tomar conhecimento de eventuais lesões que possam ter relação com o fato delitivo. Mas todos são exames de praxe. O que vai ter agora de análise de perícia não é nada fora do usual, nem fora do normal. São todos procedimentos padrão, entendeu? Luísa Correia, a delegada titular da Delegacia de Homicídios, explicou que esse caso provavelmente neste momento não ficará aqui com a Delegacia de Homicídios, porque ainda não há a possibilidade de qualificação do crime que pode ter ocorrido. Como ainda não se sabe em que ponto de vida a criança estava, se era um feto, se havia nascido, se nasceu respirando, se foi um natimorto, como não se sabe exatamente em que ponto da vida essa criança estava, não é possível ainda qualificar este crime, não é possível ainda falar o que os dois poderiam ter cometido. Vejam aí a fala da delegada. A gente lavrou o procedimento como crime a esclarecer, uma morte a esclarecer, né? O casal que foi conduzido hoje, já agradeço à Polícia Militar pela diligente
localização do casal que foi conduzido para cá, realmente diz que realmente são os pais, né, desse feto ou bebê, a gente ainda está nessa dúvida, né, e eles nos relatam que sofreram esse aborto de forma espontânea. São do interior, ele é do interior da Paraíba, ela é do interior de Pernambuco, famílias muito tradicionais ainda, com pensamentos muito arcaicos, tiveram ali um desespero momentâneo, né, quando se depararam, isso é a versão do casal, né, com o aborto, e pensaram naquele momento de desespero logo nesse descarte, né. Então, essa é a narrativa do casal. Em nenhum momento há uma negativa da paternidade, né, lá. E a gente, para concluir o feito, necessita, e aí, obrigatoriamente, do Instituto de Perícia Científica. Ela vai para exame, ela vai fazer coleta de DNA para a gente confirmar tecnicamente de que é a mãe biológica do feto. Ela vai para um exame sexológico para nos dizer se a data aproximada do parto, a provável data gestacional, se há violência, se há indução lá, isso é só o perito que vai poder me dizer, né? E para exame toxicológico para saber se houve a ingesta de alguma substância que pudesse ter provocado ou induzido esse nascimento prematuro. Então, a gente só vai conseguir realmente concluir o desfecho da situação com os laudos periciais. Esses laudos, tem uma data prevista para que eles cheguem? Alguns demandam mais tempo, por exemplo, um exame de DNA é um exame complexo, né? Esse exame sexológico, acredito que seja mais recente. Eu já me adiantei com a perita que, de forma preliminar, diz que a placenta precise para outro exame que vai demandar um certo tempo. Ela já até concluiu um pouco o laudo cadavérico, mas para ela o desfecho mesmo, ela só consegue com essa análise da placenta, que poderia ter uma má formação, e explicar a espontaneidade do procedimento. A perícia preliminarmente me diz que ele não tem sinais de violência externa. Não tem. Ela não constatou isso. Foi uma coisa que eu perguntei bem incisivamente. Ela disse, olha, violência externa, não consigo vislumbrar aqui nenhum sinal aparente. Mas tudo isso, como eu lhe disse, é a questão preliminar. Eu não tenho nenhum laudo que me conclua por nada nesse momento. Eles têm endereço fixo, estão constituídos advogados, se comprometem aqui a sanar qualquer questionamento da polícia e da justiça. E como a gente não tem um crime delineado, tipificado, N situações podem se desenhar nesse momento, eles não têm como ser lavrado nenhum procedimento nesse momento contra eles. De acordo com informações da própria delegada, a moça, a jovem de 21 anos de idade, teria dado à luz essa criança na tarde de ontem, na tarde dessa terça-feira. E no fim da tarde, no começo da noite, por volta das 7h40, o namorado dela, o jovem de 22 anos de idade, teria descido com a criança dentro de uma sacola e teria depositado dentro de uma lata de lixo ali em Intermares. David Martins acompanhou esse caso hoje de manhã, quando o corpo dessa criança, desse feto, foi encontrado. Para o catador de materiais recicláveis, amanhã desta quarta-feira vai ser difícil de esquecer. Hoje ele teve uma grande surpresa ao encontrar um bebê morto dentro do lixo. Esse saco plástico envolvido em uma caixa no chão estava dentro de um desses tambores e chamou a atenção do trabalhador. Ele achava que era comida. Quando eu cortei a caixinha em cima, quando eu abri, eu pensei que era um galete para levar para os meus cachorros. Aí pronto, aí quando eu abri era um bebê. Foi, aí eu digo, pronto, aí foi chacanto, né? Aí o senhor fez o quê quando viu que era um bebê? Eu botei lá, a minha mulher estava passando, chamei ela. Aí eu digo, mulher, eu achei um bebê. O caso aconteceu no bairro Intermares, que fica na cidade de Cabedelo, na Grande João Pessoa. O homem que achou o feto costuma fazer essa rota sempre nas segundas, quartas e sextas. O cidadão contou que já encontrou de tudo no lixo. Celular e dinheiro, por exemplo. Desta vez, ao perceber que era um recém-nascido, saiu correndo para pedir ajuda. A guarnição da PM, que chegou no local, falou com os moradores para tentar descobrir que horas o bebê foi deixado. Mas eles não conseguiram muitas informações. Nenhum morador comentou nada com relação ao horário, se viu alguém em atitude suspeita que possa ter deixado esse bebê aí. Negativo, não. Mas percebemos que tem câmeras aqui apontadas para a área, né? Talvez possa ser que consiga elucidar a situação. O trabalho de investigação agora é saber se as câmeras do trecho da rua Marberiang estão funcionando. A perícia constatou que o bebê é do sexo masculino e tem cerca de 47 centímetros.
o que corresponde a aproximadamente 36 semanas de gestação, algo em torno do 9º mês de gravidez. Ele ainda está com o cordão umbilical íntegro e com a placenta, então possivelmente objeto de um aborto. Se ele nasceu com vida, isto também vai ser realizado testes em laboratório que podem concluir. Neste momento eu não tenho como precisar. É um menino, tá? É um bebê do sexo masculino, completamente formado, e demais informações como período gestacional, como nascimento com vida ou não, isso tudo vai ser realmente realizado pelos médicos do GEMOL. Para o delegado, ainda é cedo afirmar se foi um infanticídio ou um aborto. Tem que ser investigado com muito cuidado para que não seja cometida injustiça. Vamos colher o máximo de prova, procurar o máximo de prova possível, inicialmente com a perícia no local, bem como os exames que serão feitos na medicina legal, no GEMOL. De forma que nós estamos também fazendo um apelo aqui à população desse bairro aqui, se tiver algum conhecimento que procure denúncia, é um fato que tem que ser combatido, precisa de justiça, porque um fato desse é desumano ver uma situação dessa que nós encontramos aqui. O homem que encontrou o recém-nascido foi liberado e se comprometeu a comparecer na delegacia se for chamado. O dia diferente também se tornou um dia triste na vida do trabalhador, que tem 3 filhos e 5 netos. Eu fico chocado num negócio desse, chocado mesmo. Como quem é pai, né? Você quer até filho da pessoa, um negócio desse. E não é mãe, não. Não, isso fala a verdade, porque a mãe que é mãe faz isso não. De jeito nenhum. Mãe que é mãe faz isso não. Mesmo que não quiser, pronto, dê pra outra pessoa, né? Mas mesmo fazer um negócio desse, é imoral um negócio desse. Todas as ocorrências que envolvem criança, feto, são bem complicadas para os profissionais que trabalham nessa área, né? É uma criança perfeita, né? Que a gente pensa o que poderia vir a ser se tivesse tido a oportunidade de... O senhor é mãe, doutora? Sim, senhor. Sou mãe, sim. Olha, deixa eu agradecer aqui a David Martins e também a João Tiago pelas informações. Você que não acompanhou esse caso de meio-dia, tomou conhecimento agora, viu um resumo total, praticamente de trás para frente, né? Começando primeiro com os acontecimentos da tarde de hoje, com o casal indo até a central de polícia prestar esclarecimentos, e agora como foi hoje pela manhã, quando esse feto foi encontrado sem vida nessa lixeira no bairro de Intermares, em Cabedelo. Deixa eu dizer uma coisa pra você, tem gente mentindo nessa história, tá? Isso eu posso dizer sem qualquer medo. Tem gente mentindo nessa história. Levando como base, tendo como base para esse meu comentário, para dizer isso, a fala do policial militar, tá, que o João Tiago viu, que foi a primeira fala que nós colocamos, e da delegada, que será responsável pelo caso, o delegado plantonista, Dr. Paulo Josafá, foi quem fez a cena do crime, tudo. Ele, inclusive, disse na ocasião que da forma com que o feto tinha sido encontrado, que foi cortado o cordão umbilical, aquele era um serviço feito por profissional da área médica, da área de saúde, e ele estava correto. São 2 estudantes de medicina, tá? Não venham me dizer que essa gestação tinha 17 semanas. Com um feto de 47 centímetros. É impossível. Tá? Impossível. Essa criança, ela tinha em torno de 36 semanas. Eu vi a imagem. A imagem é forte, é pesada, é dura, é cruel. A criança está toda desenvolvida. É uma criança grande. Tá com cordão umbilical e tudo. Tá? É impossível. Minha filha nasceu com 39 semanas, nasceu 48 centímetros. Como é que alguém com 17 semanas tá com 47 centímetros? Ora bolas! Eu nasci de 42 semanas com 52 centímetros. Não precisa ser médico, não precisa ser obstetra, alguém ligado a essa área de fertilidade, tá?
de obstetrícia para saber disso. Estão mentindo. A informação próxima, porque só a perícia técnica especializada, detalhada, é quem vai dizer, por exemplo, se a criança nasceu com vida, se ela respirou oxigênio fora do útero, ou se ela realmente nasceu morta, tá? Para que aí sim esse casal possa ser enquadrado. Até crime de infanticídio é possível, tá? Agora não venham me dizer que a gestação tinha 17 semanas, que a família não sabia e que não sei o que. Não, isso é mentira! Minha gente, é mentira! Tá? E aí a perícia vai comprovar quantas semanas tinha. Se tinha 35, 34, 36, 37. Tamanho da criança, 47 centímetros, minha gente. O feto estava todo formado. Era grande. Nós não vamos colocar a imagem aqui, jamais faríamos isso, em respeito à própria criança e a você que está aí me assistindo agora. Mas eu vi a imagem. Acreditem na minha palavra, é impossível essa criança ter apenas 17 semanas de gestação. É mentira. Eu estou tomando como base o que disse o policial militar, tá? A palavra dele que tem fé de ofício. Se ele se confundiu aí, o problema não é meu. Mas ele disse que em depoimento o casal falou que a gestação tinha 17 semanas, em torno de 17 semanas. De 17 para 37, 36, há uma diferença muito grande, né? Há uma diferença grande. Em torno de 38 semanas, já é possível o bebê nascer com saúde, sem precisar ir para a incubadora, não é? 38, 39, 40, 42 semanas é o período correto, tá? Mas você que é mãe, você sabe que eu estou dizendo que eu não estou falando bobagem, que eu não estou falando aquilo que eu não sei. Eu sou pai há pouco mais de um mês. Eu acompanhei desde o primeiro dia, o nascimento, a gestação, o desenvolvimento da minha filha. Não dá, minha gente, para acreditar isso. Agora, o casal já foi liberado, né, João? Foi liberado, vai responder em casa, porque não há ainda a conclusão. É necessário ainda esses exames, que a perícia vai fazer lá no IPC, tá? Para saber qual foi a causa da morte, como eu disse, se nasceu já morta, se é nato morto, se a criança respirou oxigênio. Tem um teste que é feito lá no IPC, no pulmão do feto, que dá para saber claramente se ele respirou oxigênio. E aí, se respirou, a morte foi após o nascimento. E aí vão procurar saber as causas. E aí eu espero que falem a verdade. De uma vez por todas, falem a verdade. Eita, gente, é difícil, viu? É complicado. É difícil mesmo. Ver esse tipo de coisa, falar desse tipo de matéria, não é fácil. 6 horas 20 minutos, 18h20. Boa noite a você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência.